nós estamos olhando para a igreja primitiva sem a intenção de reproduzirmos exatamente o que ela era, porque nós entendemos que isso é impossível. Nós estamos falando de contextos históricos separados por quase 2000 anos de distância, sociedade, civilização, modernidade. Infelizmente, ou felizmente, enfim, Deus é providente e sábio, nós não podemos viver exatamente a igreja como ela era, mas nós podemos sim olhar para a igreja de ontem e tirarmos princípios, estilos de vida, convicções, valores, virtudes, posicionamentos que podem nos abençoar muito como igreja de hoje. Amém, meus irmãos? E eu queria começar essa mensagem pedindo para... O louco foi rápido, glória. Eu queria te convidar a abrir lá em Atos 6, a partir do versículo 8. Nós vamos ler um pedaço do capítulo 6 e depois a gente vai pular para o capítulo 7. Atos 6, do versículo 8 ao 15. Vamos lá. Estevão, cheio da graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Síria e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra Estevão, agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o de um anjo. Nós vamos agora para o capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Estevão vai fazer uma explanação da fé, da história da redenção do Senhor, e nos versículos antecedentes ao que nós iremos ler, ele faz uma acusação muito séria contra os judeus e mestres da lei, e a partir do versículo 54 diz: ao ouvirem isto, os judeus ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E, enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Jesus, nós reconhecemos o Teu Espírito sobre esse lugar, nós reconhecemos que o Senhor passeia entre nós nessa manhã, nós reconhecemos que o maior interessado em conformar a Sua igreja, a Sua própria imagem, é o Senhor, e nós estamos aqui dispostos e disponíveis a sermos ministrados de uma forma muito profunda pelo Teu Espírito. Cativa os corações e os pensamentos. Deus, só o Senhor sabe quais das Tuas ovelhinhas precisam ouvir a direção da Tua palavra nessa manhã. Abre os corações, Jesus, nós quebramos toda a resistência do intelecto, das emoções, toda a resistência espiritual. Senhor, nós somos pó, nós somos barro, mas quando o Senhor vem nos visitar com a Tua presença intensa e poderosa, oh Jesus, isso é tão maravilhoso, e nós não merecemos, mas é por isso que nós ansiamos, Jesus. Visita-nos, Senhor, visita-nos com poder. Deus, nós sabemos que o Senhor tem grandes obras separadas para essa igreja. Começa hoje, Senhor. Começa, Senhor, vai começando, Senhor, ao longo desse dia, um despertamento sobre a Tua igreja, Jesus. Nós queremos ser fiéis ao Senhor e ao Teu chamado. Usa-me, Senhor, como um mero canal, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu dei o nome dessa mensagem na verdade, era uma igreja segura. Ah, não, tá certo. É uma igreja segura, aqui apareceu para mim errado. Eu mudei esse título hoje de manhã, eu tinha dado um outro, o Espírito Santo me incomodou e eu alterei hoje de manhã o título.
Eu quero dizer para vocês que a proposta era que eu fosse por um outro caminho, mas o Espírito de Deus andou me incomodando aí nessa última semana. Minha avó está hospitalizada na UTI, inclusive, se vocês puderem orar por ela, o nome dela é Safira. Ela está lutando ali de uma forma muito brava, ela é muito corajosa. Então, essa semana eu fui engolido por demandas pessoais, ministeriais, casamento chegando, mas o Espírito ecoava no meu coração o sentido da mensagem. Eu espero ter ouvido ele de forma correta e apropriada para poder transmitir isso para vocês. Meus irmãos, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre a vitalidade, sobre a segurança, sobre o brio dessa igreja primitiva. Eu queria que nós refletíssemos sobre o que acontece com Estevão aqui nessa passagem. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, pregava corajosamente a palavra. A Bíblia nos diz que ele fazia sinais e prodígios para a glória do nome do Senhor. E os judeus, indignados com aquela situação, aflitos com a forma com que Deus usava Estevão, se levantavam contra ele e foram denunciá-lo ao Sinédrio. A palavra de Deus nos diz que eles levantaram calúnias, que eles levantaram ofensas, que eles levantaram falsos testemunhos contra Estevão, a fim de que ele fosse incriminado, a fim de que ele fosse pego, a fim de que ele fosse preso. E Estevão, se deparando com esse circo armado ao redor dele, se submete a ser levado, escoltado ao Sinédrio, onde novamente ele professa a sua fé de uma forma habilidosa e sábia, de uma forma que só o Espírito Santo de Deus poderia capacitá-lo. E logo após, nós lemos no livro de Atos que ele morre apedrejado como o primeiro mártir da nossa fé. Meus irmãos, e eu entendo que hoje nós temos motivo de sobra para nos atermos ao brio, à força, à vitalidade, a esse espírito inabalável da igreja primitiva. Hoje nós precisamos reaprender a capacidade de sermos ofendidos, de sermos acusados, de sermos afrontados, sem que isso necessariamente nos ofenda. Cole Truman, no seu livro Ascensão e o Triunfo do Self Moderno, ele faz uma acusação muito séria para a nossa geração. Ele faz uma acusação muito séria ao nosso tempo. Ele fala que por nós sermos pessoas tão sentimentalizadas, por nós sermos pessoas tão frágeis, por sermos uma geração tão ofendível, ele nos chama de uma geração floco de neve. O sol aparece, os primeiros raios solares incidem e a neve derrete. Meus irmãos, infelizmente nós somos filhos de uma época, de uma era moderna, em que nós somos aquilo que nós sentimos ser. E aquilo que nós sentimos é de uma importância tão extremada, que se você não considera o que eu estou sentindo, ou se eu me sinto minimamente ofendido por algo que você fala, eu me fecho, eu fico bravo, você feriu a minha existência. Nós somos extremamente sensíveis, nós somos uma igreja hipersensível. Nós não aguentamos críticas, nós não aguentamos ofensas, nós não aguentamos um olhar enviesado de um irmão ou de uma irmã da igreja. Nós não toleramos aquela pessoa que nós gostamos ou que nós esperássemos que ela nos cumprimentasse no final do culto e ela não nos cumprimenta. A gente padece de uma falta de estrutura espiritual, moral e emocional que dê conta de frustrações, que dê conta das ofensas, que dê conta dos falsos testemunhos. Meus irmãos, quando a gente lê aqui a história de Estevão no livro de Atos, vocês honestamente acham que ele estava minimamente preocupado com as falsas acusações e falsos testemunhos que foram dirigidos contra ele? Será que Estevão não tinha coisas mais gloriosas, mais superiores, mais sublimes para se preocupar do que judeus acusando a ele falsamente? Estevão estava encharcado por um senso de propósito, um senso de missão. Estevão sabia que o Cristo dele tinha sido morto, mas tinha sido ressuscitado, e que esse Cristo estava governando agora o mundo, e que tinha dado a ele, como um homem fiel, uma missão de proclamar o Evangelho, de fazer sinais, prodígios e maravilhas, de ser um canal da graça e do poder de Deus. E nesse interim, alguns judeus o acusam falsamente. Qual é o nível de preocupação de Estevão com essas acusações? Meus irmãos, ele estava pronto para a morte. O que são mentiras? O que são ofensas? O que são falsas testemunhas? Meus irmãos, Estevão
nos ensina algo, e nos ensina algo para a igreja de hoje. Todas as vezes que nós perdemos o senso de missão, todas as vezes que a perspectiva da glória eterna para a qual nós fomos chamados começa a ficar esmaecida, apagada, nós nos tornamos seres extremamente melindrosos e ressentidos. Então, quando eu esqueço da glória que me foi reservada, do chamado para o qual Cristo me convocou, uma palavra atravessada já me bagunça inteiro. Um olhar não correspondido daquela pessoa que eu esperava que me visse já me desestrutura, já me desestabiliza. Uma fechada no trânsito, eu pessoalizo, e eu acho que aquela pessoa fez aquilo para me afetar, para me machucar, e eu já fico nervoso, já quero tirar contas, porque afinal, quem ousa me desrespeitar? Pobres homens, pobres mulheres que nós somos, meus irmãos, quando nós nos tornamos homens e mulheres deste século, sentimentalizados, fragilizados, facilmente ofendíveis, melindrosos e ressentidos. Meus irmãos, quando isso começa a assumir lugar no nosso coração, é porque nós estamos perdendo a perspectiva da glória do chamado para o qual nós fomos convocados. Estevão tinha uma missão e ninguém ia pará-lo. Estevão tinha uma missão, e não eram porque mentiras e falsos testemunhos dados em relação a Estevão começaram a circular naquele contexto, que ele foi para a caverna, ficou em posição fetal e começou a chorar: Deus, eu estou fazendo a tua obra, mas mentiram a meu respeito. Levantaram falsas testemunhas. Você viu como aquele judeu que era meu amigo falou de mim, a raiva com que ele falou de mim? Você viu a ofensa, Senhor, que eles jogaram na minha cara? Meus irmãos, Estevão almoçou isso com farofa e foi para a guerra, foi para cima. Chega diante do Sinédrio e ainda faz um dos discursos mais impactantes que nós podemos ler no livro de Atos. Queridos, onde nós achamos que nós iremos chegar com a nossa estrutura fragilizada como é? Onde nós iremos achar, onde nós achamos que podemos chegar com essa facilidade de ressentimento e de mágoa que nós temos? Às vezes é um olhar, às vezes não precisa de nada, às vezes é uma faísca que nos incendeia completamente, porque nós estamos inseguros acerca de quem nós somos e acerca de quem o nosso Deus é. Nos falta, como uma igreja moderna, uma estrutura, uma estatura emocional e espiritual mais amadurecida, mais resistente, mais segura de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Se nós não sabemos quem nós somos em Deus, se nós não temos uma perspectiva razoavelmente adequada da glória de Deus, tudo vai nos desmontar. Se te mostrares frágil no dia da angústia, se te mostrares covarde no dia da angústia, covarde serás. É o que a palavra de Deus nos diz. E o Senhor, eu sinto o Senhor lutando com a igreja moderna, com a igreja deste século, dizendo: amadureça, cresça, pare de ser tão sentimentalizado, tão sentimentalizada. Pare de permitir que teu coração seja afetado por absolutamente tudo. Eu quero você inteiro, eu quero você forte, maduro, madura. Olha para os teus pais da fé. A tua fé hoje foi semeada por sangue de mártires. E nós não aturamos um olharzinho esguio de um irmão, de uma irmã da nossa igreja. Tantas vezes nós nos ressentimos que o pastor não nos deu a atenção que nós queríamos. Meus irmãos, de que lugar nós estamos falando? Qual é esse lugar que nós temos ocupado? Nós nos consideramos o alvo das afeições das pessoas. Ai, porque fulano está falando de mim, Beltrano. Meus irmãos, vocês nem lembram que você existe. Relaxa, você não é o centro do mundo. Essa geração sentimentalizada faz a gente achar que tudo é a nosso respeito. Ah, não, ninguém notou que você errou, ninguém notou que você... Está tudo certo. As pessoas têm coisas mais importantes para se preocupar, né, gente? Glória a Deus. Quer dizer, deveríamos ter. Às vezes não temos, não. Né? Mas Deus corrige isso. Queridos irmãos, eu quero dizer que essa mensagem sai do meu coração, mas
E eu quero que vocês saibam isso a respeito de quem prega. Eu acho que quem prega pode dizer isso. A palavra primeiro nos corta, tá? O meu coração foi primeiro cortado antes dele ser vazado aqui diante de vocês. O Senhor me cortou. Meus irmãos, nós somos sentimentalizados e imaturos. Tudo nos afeta, tudo é pessoal. Somos extremamente apegados à nossa imagem, à nossa honra, muito preocupados com o que pensam de nós. Muito preocupados. Enquanto nós olhamos para essa história de Atos, Estevão, cheio do brio, da graça e da vitalidade do Espírito Santo, vai para a missão para a qual ele foi convocado, e ele não está nem aí para o que estão dizendo dele, para as falsas testemunhas, para as mentiras e blá, blá, blá. Enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Enquanto nos ofendem, enquanto o circo está pegando fogo, enquanto nos criticam, sei lá o quê, nós estamos focados na missão. E às vezes, meus irmãos, o que falam a nosso respeito é até verdade, tá? Mas e daí? A palavra de Deus que nós não somos responsáveis pela nossa própria defesa. Davi, em um salmo escrito num contexto em que ele era perseguido, acusado, Davi fala assim: a minha honra e a minha vida de Deus dependem. Você já conseguiu dizer no teu íntimo, quando você se sentiu injustiçado ou ofendido, a minha honra depende de Deus? E se Deus quiser fazer alguma coisa para limpar, Ele vai, senão vai ficar suja mesmo, porque eu não me importo. Porque eu estou envolvido com coisas maiores, com a glória de Deus, com o chamado do Senhor. Queridos, entendam o meu recorte aqui da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que, eventualmente, se alguém tem tido seu comportamento notado pelos irmãos e precisa ser cuidado, ele precisa ser cuidado. Eu estou dizendo de outra esfera, vocês estão entendendo, né? Amém? Quem é essa pessoa para me tratar do jeito que ela me trata? Quem essa pessoa acha que ela é? Ela é igual a você. Um pozinho de barro aí, um vasinho de barro, que só tem vida porque foi soprado pelo sopro do Senhor. Meus irmãos, nós como igreja moderna perdemos a capacidade de aceitar o dano. Nós não sabemos mais o que é aceitar o dano. Nós sempre queremos ser ressarcidos com juros e com correções monetárias, materiais, emocionais. Nós queremos ser ressarcidos. Nós não podemos aceitar o dano. Se tal pessoa me fez mal, eu preciso que a ela seja feito um mal correspondente ao que eu sofri. Nós não somos nem capazes, às vezes, de abrir mão e aceitar um dano material que eventualmente alguém nos gerou. Porque, afinal, o nosso dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Nós perdemos a capacidade de aceitar o dano como igreja. E isso tem um motivo. Nós estamos nos achando muito importantes. O nosso ego anda muito inflado. Nós não estamos fazendo o caminho de Cristo de esvaziamento de nós mesmos, a fim de que Ele cresça. Nós somos muito nenezinho de Deus. O mundo precisa parar, porque eu estou tite. Não precisa, irmão, irmã, não precisa. Quem precisa parar é você, vai parar e vai orar. Pede para que o Senhor te restabeleça, te revigore, te fortaleça. Os sentimentos, meus irmãos, têm um lugar importante, eles são constituintes da nossa estrutura, mas eles não são a coisa mais importante. E, meus irmãos, os momentos mais... Escute isso que eu vou te dizer. Os momentos mais importantes da sua vida serão aqueles momentos em que você vai decidir agir apesar dos seus sentimentos. Eu estou me sentindo um lixo, esbagaçado, estragado. Deus está me pedindo obediência. Eu não tenho condição emocional de obedecer, mas eu decido obedecer. Os momentos mais decisivos e marcantes das suas vidas, meus irmãos, vão ser os momentos em que você decide agir a despeito, apesar das tuas emoções, apesar da forma como você está se sentindo. Deixa o sentimento ser o teu norte para você ver onde você vai parar, no bueiro existencial que você vai parar. Gritar muito dá nisso, a garganta fica seca.
Certa vez eu estava indo para o monte orar, porque eu sou crente. O monte ungido lá, brincadeira, gente. Por que o monte, né? A galera pergunta, meu irmão, não tem nada no monte, só um lugar que você pode orar, berrar, chorar, e ninguém vai te julgar, tá tudo bem, é só essa graça do monte. Sem falar que tem a natureza lá também. Eu saí da minha casa, a gente precisa pegar ali a BR na direção de Paranaguá, e eu estava ali no meu caminho e tal, andando numa velocidade razoável, pista da esquerda, meus irmãos motoristas lentos, pista da direita. Motoristas rápidos, pista da esquerda. Igreja também é cultura cívica. E aí eu lá na pista da esquerda, uma velocidade boa, ouvindo uma Cassiane, sei lá o que eu estava ouvindo. Eu ouço, tá? Uma delícia. Vamos lá. Então eu estava lá numa velocidade, pá, e chega aqueles caras a meio metro de distância, dando luz alta, buzinando. Eu não tinha como passar para a direita, eu até tinha, mas fiquei ali por orgulho. Teve uma hora que eu decidi ficar por orgulho, não vou sair, tá me enchendo as pacientes, não vou sair daqui, aguenta! Quem é você que não me deixa? Quem é você para ficar me pressionando? Ah, para! Eu sou muito importante, eu sou um nenezinho. Me deixa aqui. Meus irmãos, e eu fiquei tão nervoso, e o cara também ficou tão nervoso, e eu senti o meu ego ferido, e eu fiquei muito nervoso, muito louco. Daí eu passei pela direita, daí ele me perseguiu pela direita. Aquela coisa horrorosa, perigosíssima. Crianças, não façam isso em casa. Horrível. Eu sei que ele começou a me bloquear uma hora que eu não tive mais como fazer, eu parei. Só que, meus irmãos, eu parei cheio de raiva, cheio de ira. E eu, assim, nunca me meti uma briga, mas acho que eu estava disposto a mim, ali, briga verbal já, mas física não. Mas eu estaria disposto a fazer aquilo ali, porque, afinal, quem ele pensa que é? Meus irmãos, a gente parou no acostamento. Deus tem senso de humor. Na hora que eu desci antes, nervoso. Quando eu vi, desceram 2 deles. Só que o motorista não desceu só, ele desceu com um cano de aço desse tamanho. E uma chave de fenda, sei lá o que ele ia fazer comigo. Era o Jack Stripador, sei lá. Cara, e daí eu falei, a gente perde, né? Por mais que eu tivesse brilho ali, já era. Eu falei, o que eu vou fazer? Perdão, né? Pô, amigo, desculpa. Não foi meu objetivo. Ai, que vergonha. Legendário. Não, legendário já era ali. Pedi desculpa. Na hora ele olhou pra mim, largou o cano de aço e começou a chorar. Chorou. Ele falou assim, minha esposa está no hospital. Ela tá com uma gestação precoce. E o médico falou que talvez nem ela nem o bebê sobrevivam. Eu abracei ele. Eu pedi perdão. Eu não falei que eu era crente, que eu fiquei com vergonha. Meus irmãos, eu saí extremamente envergonhado. Fui orar, falei, Deus, que vergonha. Eu achando que eu era a coisa mais importante do mundo. Eu entendendo que a minha pressa e a minha dignidade no trânsito eram tão importantes que eu não deixei o cara passar. E esse cara estava tendo a esposa e o filho com risco de morrerem no hospital. Vocês entendem que quando eu falo do meu orgulho no trânsito, isso é só a ponta do iceberg? Vocês entendem que eu estou falando de algo muito mais profundo? Eu estou falando da nossa dignidade, que nós não permitimos que seja afrontada. Eu estou falando de um orgulho inato que não admite ser desrespeitado. Eu estou falando a um apego sentimentalizado a quem nós supomos que nós somos, e o mundo inteiro tem que se dobrar. E ai de quem não perceber minha tristeza ou minha angústia. Enquanto isso, tem gente morrendo. A esposa, o bebê estavam em risco de morte. E é exatamente isso que acontece, figuradamente falando, aqui em nós como igreja. Quando nós estamos aqui nos retroalimentando com ressentimentos, mágoas, ofensas e dores, tem gente morrendo lá fora. Tem gente padecendo, tem gente precisando ouvir do evangelho, tem gente precisando ver sinais, prodígios, maravilhas. E a gente está aqui triturando um ao outro. E a gente está aqui se dando ao direito de ficar ressentido porque o pastor não falou comigo no culto. E a gente está aqui dando vazão à fofoca, alimentando fofoca, retroalimentando fofoca. Fofoca que já passou há 10 anos, mas a gente está ali lutando com a fofoca porque é tão interessante a fofoca, em detrimento do chamado glorioso para o qual o Senhor nos convocou. Meus irmãos, como cristãos, nós precisamos entender e aceitar
que o nosso caminho passa pela renúncia de nós mesmos, por sermos ofendidos, sem sermos ofendidos, pela calúnia e pela perseguição. E eu quero te dizer hoje aqui que, se talvez você ainda não tenha se aproximado dessa verdade a respeito do Evangelho, bem-vindo ao reino de Deus. O seu Deus foi moído num madeiro, considerado como maldito, ridicularizado, e você, como seguidor dele, está querendo o quê? Confete? Banquetes intermináveis? Segura, meu irmão. Segura, minha irmã. Segura. Poucas coisas valem a nossa luta como cristãos. As coisas que valem, nós vamos para a luta. Sem nos esquecermos da verdade de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que governam das regiões celestiais, que exercem influência sobre o mundo. Você está nervoso, nervosa com fulano, beltrano, ciclano, a tua luta não é contra ele, meu irmão, não é contra ela. A tua luta é contra demônio, é contra principado, é contra potestade. Então desfaz o teu bico em nome do Senhor Jesus, vai orar e pede para o Senhor te mostrar como é que está essa pessoa, como é que está a vida dela. Pede para o Senhor encher o teu coração de compaixão por ela. Vai para a oração, que Deus vai mostrar essa pessoa para você de um jeito que você nunca conseguiu imaginar. Meu Deus, Senhor, ela está sofrendo desse jeito. Meu Deus, ela está sendo oprimida por esses espíritos malignos? Sim, e você aí brigando com o capeta, achando que está brigando com o irmão, com a irmã, e ele rindo da nossa cara. Deus quer desenvolver em nós essa estatura, meus irmãos. Essa estatura firme, essa estatura viva, essa estatura compatível, a de Estevão, o primeiro mártir da nossa fé. A calúnia ali foi o de menos. Que agora você imaginou morrer de pedrada? Que delícia que deve ser. Meu desejo, meus irmãos em Deus, é que nós repreendamos com a igreja primitiva a sermos ofendidos, ultrajados, lesados, sem que isso seja definidor a nosso respeito. O que falam sobre você não é definidor a seu respeito. Essa situação em que você foi ultrajado, ultrajada, não é definidora a seu respeito. Aceitar o dano não nos torna bobos, necessariamente. Às vezes nos torna, e a gente já chega lá. John Stott, na sua obra A Cruz de Cristo, ele relata um episódio que, a primeira vez que eu li, ele atravessou o meu coração e eu queria compartilhar com vocês. É uma situação meio longa, mas ela vale muito a pena, tá? Talvez vocês nem consigam ler, espero que consigam. Stott diz assim: quer de criação romana, quer judaica ou ambas, os primitivos inimigos do cristianismo não perdiam a oportunidade de ridicularizar a reivindicação de que a vida do ungido de Deus e salvador dos homens tinha acabado numa cruz. Essa ideia era ridícula para eles. Tal ideia era loucura. Esse sentimento é bem exemplificado por um grafito, tipo um grafite, eu não sei porque eles falam grafito, do 2º século, descoberto no Monte Palatino, em Roma, na parede de uma casa que, segundo alguns eruditos, foi usada como escola para os pajens imperiais. É o quadro mais antigo da crucificação e é uma caricatura. Um desenho grosseiro representa, esticado numa cruz, um homem com a cabeça de um burro. Embaixo, rabiscado com letras desiguais, estão as palavras, eu não sei, eu vou chutar, Alexêmanos, Sebet Teon. Alexêmanos adora a Deus. O desenho encontra-se hoje no Museu Kircherian de Roma, qualquer que tenha sido a origem da acusação do culto ao burro, nosso Deus, atribuído tanto a judeus quanto a cristãos, era o conceito da adoração a um homem que estava sendo exposto ao motejo, sendo exposto ao ridículo. Esse é o desenho. Um homem com cabeça de burro sendo crucificado. E, do lado, um seguidor, um discípulo, nosso irmão, adorando ao Deus com cabeça de burro que foi crucificado. Se vocês verem bem, um detalhe sórdido, mas uma parte das nádegas está exposta, o que reforça a ideia da exposição vulgar, ridícula e absurda com que muitos judeus e romanos nos tinham ao adorarmos um Deus que morreu crucificado. O que você quer? Nossos pais na fé aguentando isso, a gente quer confete? A gente quer estabelecer o reino de Deus na força, na marra, aqui, por meio do conservadorismo político? A gente quer... O reino é aqui agora? É exatamente agora? Jesus já veio, já estabeleceu o reinado dele, eu não estou sabendo?
o reinado dele, o reino de Deus, ele é associado com o progressismo, onde tudo é igual, maravilhoso e fofo, ou conservadorismo, que é a família tradicional, ou ele é muito mais amplo e mais glorioso do que espectros políticos. Meus irmãos, o que a gente quer? É esse o tipo de sátira que os nossos irmãos lá de antigamente viveram. O que a gente está esperando? Eu vou tirar porque é meio sórdido, né? A gente quer, tantas vezes, dar um tom de dignidade moral à nossa fé, que Cristo nunca fez questão de advogar. Nosso Deus é um Deus que rompe com a religiosidade farisaica, impecável. Jesus permite ser associado com beberrões, coletores de impostos e prostitutas. E falavam isso dele, e falavam muito mal dele. Falavam que ele era pai do inferno, filho do cão. E ele seguia. Ele seguia o barco. Meus irmãos, você tem consciência de que esse é o seu Deus? E Jesus não veio só para te salvar, mas veio te ensinar um modo de viver. E o modo de viver que Jesus está te ensinando é: vão falar mal de você. Vão te ofender, vão te magoar. Às vezes vai vir daqui, às vezes vai vir de fora, às vezes você vai ser perseguido pela sua fé, às vezes você vai ser perseguido porque expressou uma ideia de um jeito deslocado dentro da igreja. Meus irmãos, faz parte. E é tão desesperador isso. Porque o ambiente onde deveria ser mais fácil nós resolvermos as nossas diferenças são os ambientes mais caóticos. Porque parece que nós não temos entre nós um mediador. Porque parece que, embora sejamos filhos de Deus, nós não estamos aprendendo muito com o nosso Pai, ao não sermos reféns do nosso sentimentalização doentia. Nós não estamos entendendo que nós estamos nos tornando cativos do espírito deste século. Estamos perdendo uma vitalidade, um brio, uma coragem, uma voracidade, uma força de quem que só consegue ter quem conseguiu se esquecer de si mesmo. Tim Keller, no seu livro O Ego Ferido? Não, o Ego... Obrigado, o Ego Transformado. Ele fala que a resposta cristã ao excesso de sentimentalismo da nossa geração não é negar o eu, mas é pensar menos no eu, pensar menos em nós mesmos, voltarmos os nossos olhos mais para Cristo, para a glória do chamado, para aquelas pessoas que estão morrendo sem ouvirem a palavra de Deus, para uma sociedade que precisa ser influenciada pelos valores eternos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 9 a 13, diz: olha isso, gente, esse texto é muito forte. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Fomos e somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Veja, eles são caluniados e eles procuram reconciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Sabe quem falou isso, né? Apóstolo Paulo. Nós somos loucos, fracos, nós somos desprezados, sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofeteados. Se isso não nos ensina algo acerca da forma como nós devemos viver, nada vai nos ensinar. Meus irmãos, os crentes arrancam cabelo por discussões teológicas no Instagram. Divergências doutrinárias. Esses dias eu ouvi um abençoado falando que acha que a teologia reformada é seita. Ok. Vou falar o quê? Meus irmãos, a gente perde a paz por muito pouco, porque a nossa paz está barata. A nossa paz não está subsidiada sobre o príncipe da paz, que mexe no nosso coração e fala assim: vem cá, deixa que eu cuide da tua honra, deixa que eu cuide da tua imagem, enquanto isso você vai procurar os meus pequeninos. Deixa que eu cuido de você, deixa que aquele dano material que você aceitou, aquele dano que você aceitou, deixa que eu cuido enquanto isso você vai cuidar dos meus. Enquanto isso você vai pregar, enquanto você vai orar, enquanto você vai jejuar, enquanto isso você vai abraçar.
Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Paulo não estava muito aí se ele era zombado, cuspido, esbofeteado, caluniado, porque ele sabia que a herança dele não era aqui. Ele sabia que existia um Deus que zelava pela imagem dele. E se Deus quisesse tornar o Paulo o cara mais gentil, amoroso, simpático a todas as nações, ele faria. Deus não quis fazer. Não quis porque Deus não poupou o seu próprio filho. E nós precisamos também, meus irmãos, nos aproximarmos da verdade poderosa de que é só quando a semente cai no chão e morre que ela produz frutos, a 100 por 1. Os nossos egos, inflados, precisam morrer. Precisam sofrer. Precisam entender que não são eles que estão no comando. Às vezes, uma palavra dita contra você dói, machuca, está tudo bem. Só não deixe isso ser definidor a seu respeito. Ajoelha, ora, chora na presença de Deus, perdoa, levanta e segue. Se você for mudar de igreja a cada desavença, ou calúnia, ou sei lá o que acontecer com você, Deus te abençoe, peregrino. Você é 2 vezes peregrino, né? Em terra estranha e peregrino de igreja. Meus irmãos, eu falo isso com muito amor, tá? De verdade. O espírito deste século diz que nós somos a coisa mais importante que existe. O espírito deste século fala que a nossa felicidade é algo de primazia. Não reprima os seus afetos. Seja feliz, dê vazão ao que você sente. O que nós sentimos e o que nós somos é a coisa mais importante do mundo. De alguma forma, o espírito desse século fala, você não pode negar o que você sente. Não negue o que você sente, não negue o que você sente. E nós estamos nos alimentando desse lixo e estamos reproduzindo bem esse comportamento. Sendo pessoas raivosas, iradas, magoadas, ressentidas e melindrosas. Meus irmãos, você não é um alecrim dourado. Você não é a bromélia que nasce no alto do Himalaia. Baixa a bola um pouquinho, porque Deus conta com você em missões mais superiores. Às vezes, meus irmãos, nos faltaram validação, carinho, afeto, amor saudável nas nossas histórias. Nós não fomos criados num ambiente em que havia amor, validação. A gente foi ferido e, às vezes, a gente não foi protegido. E o problema é que a gente quer resgatar essa dignidade que talvez tenha nos faltado no passado, no presente. Muitas das pessoas que são cheias de si, com os egos inflados, tiveram carências muito importantes na sua história. E hoje, elas querem fazer por elas mesmas o que não foi feito lá atrás. Faz sentido? Então, ninguém fala mal de mim, ninguém me desrespeita, ninguém me ofende, ninguém fala assim comigo. A gente está falando de um menino, de uma menina, em um corpo de um homem, em um corpo de uma mulher. Existe cura para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Só que o caminho da cura é renuncia à tua infância dolorida. Renuncia à tua infância em que não foi te dada atenção, validação, carinho, amor que você precisava. Renuncia, deixa aos pés da cruz, porque o Senhor, o teu Pai, vai cuidar de você e vai preencher essas lacunas da tua história com amor e com graça e com bondade. A nossa história também não é definidora a nosso respeito. Nós temos esquecido, meus irmãos, da verdade eterna de que nós somos quem Deus diz que nós somos. Nós não temos tido segurança acerca de quem nós somos, nem de quem Deus é. E nos falta, sim, um enchimento do Espírito, a vida do Espírito Santo. Eu quero que a gente agora vá para o capítulo 7, versículos 54 a 56. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Igreja, quando você está numa situação difícil ou beirando a morte, assim como Estevão estava, e você vê Jesus sentado à direita de Deus, os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus em pé à direita de Deus, qual o impacto que isso produz em nós? Eu acho que se eu visse isso, eu era capaz de entrar numa arena com 20 leões. Vocês percebem que a revelação da glória de Deus, a revelação de quem Deus é, nos enche de coragem, de uma vida e de um brio que nos faz dispostos a enfrentarmos o que for? Nos enche de um brio, de uma vida e de uma verdade que nos põe numa posição de relativizar aquilo que antes nós considerávamos tão grave, tão sério.
Estevão não permitiu que aquele contexto fosse definidor a respeito de quem ele era, mas permitiu que a visão da glória de Deus conduzisse o seu comportamento e a sua atitude. Eu já caminho para o final, meus irmãos, eu só quero, na verdade, mais ou menos. Calma um pouquinho. Mas eu queria fazer um adendo aqui bem importante, e isso é para a vida da igreja, tá? Nós não podemos confundir passividade com renúncia de si mesmo, com ego morto, com ego esquecido. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, como igreja, a tendência de valorizarmos aquele homem, aquele menino, aquela menina bonzinho, boazinha, sabe? Que apanha, que é alvo de bullying, que leva uma surra e... Jesus me perdoa. Ou no seu casamento, em outras relações em que você está sofrendo algum tipo de abuso emocional, abuso físico. Eu não estou falando sobre isso necessariamente. Tá? Eu costumo dizer que quando Jesus fala dá outra face, quando te baterem, dá outra face, eu digo que esse versículo é para quem tem face, para quem tem rosto, para quem tem identidade. Porque muitos de nós não temos identidade firmada, nós somos passivos e somos levados por comportamentos de covardia, e é por isso que nós aceitamos tudo que fazem com a gente. E não é esse o caso. Vocês concordam comigo? Então, existe uma força que eu renuncio aos pés da cruz, entendendo que Ele é o meu Senhor, Ele me honra, e isso não é sobre passividade, isso não é sobre covardia. Muitos de nós não reagimos e não ofendemos não porque nós somos virtuosos, é porque nós somos covardes e passivos. Mas o Senhor quer curar isso em nós também, porque o Senhor não quer filhos covardes nem passivos. Deus quer filhos, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo e cheios da vida dEle. O Senhor tem cura para nós nessa manhã, meus irmãos. Quando nós estamos cheios da segurança de Deus em nós, a ofensa não nos abala, nem a cara feia, nem a morte. Eu quero ler com vocês uma citação do John Fox, ele é autor do livro dos Mártires, esse livraço. Diz assim, esse trecho é muito precioso, diz assim: dentre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma. Egésipo, diz que ele é um dos primeiros historiógrafos da história da igreja, conta que o povo, ao perceber que Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo, rogou insistentemente ao apóstolo que fugisse da cidade. Persuadido pela insistência deles, Pedro dispôs-se a fugir. Ao chegar, porém, à porta, viu o Senhor Jesus Cristo que lhe vinha ao encontro. Adorando-o, Pedro indagou: Senhor, para onde vais? Ao que ele respondeu: vou para ser de novo crucificado. Pedro, ao dar-se conta de que esse era de seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade. Jerônimo afirma que foi crucificado de cabeça para baixo por petição própria, por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que seu Senhor. Queridos, prestem atenção nisso. Pedro está fugindo da cidade com medo de ser crucificado. Pedro vê o Senhor Jesus caminhando. Ele tem uma visão beatífica de Jesus. Pedro reconhece Jesus, o adora e pergunta a Jesus, curioso: Jesus, para onde vais? Jesus olha para Pedro e fala: eu estou indo para ser crucificado de novo. Nesse momento, Pedro se dá conta de que Jesus falava a respeito da sua própria crucificação, da de Pedro. Por que Jesus fez isso? Se esse é um relato verdadeiro, eu creio que é. Por que Jesus fez isso? Jesus, ele é tão fusionado com os seus. Jesus é tão intrincado com você, meu irmão, você, minha irmã, que se hoje você fosse levado para a crucificação por amor do nome dele, ele diria para você: eu estou indo ser crucificado, porque eu sou cabeça da igreja, porque o meu espírito habita em você. Porque quando Paulo vê ao Senhor Jesus na estrada para Damasco, Jesus pergunta a ele: Paulo, por que me persegues? Paulo perseguia os cristãos, mas perseguia o próprio Cristo. Quando essa consciência acerca dessa fusão que o Senhor Jesus deseja fazer conosco está viva dentro dos nossos corações, meus irmãos, a gente vai ser crucificado até de cabeça para baixo. Você tem noção do quanto Cristo está intrincado com você? Você tem noção aqui hoje, nessa manhã, do quanto Jesus, o Espírito de Cristo habita em você? E as tuas vivências não estão separadas da habitação do Espírito dele em você. Existe uma fusão, meus irmãos, que Cristo faz com a sua igreja. E todas as vezes em que você é ofendido pela sua fé, o próprio Cristo é.
Vocês concordam que essa perspectiva, ela nos reposiciona? Nós não estamos sozinhos. Tantas vezes essa geração, esse espírito desse século excessivamente sentimentalizado faz com que nós nos sintamos sozinhos. Sou só eu que passo por isso, só isso. Não é, querido, não é. Existe uma amplitude maior, cósmica, espiritual, gloriosa, da qual você não consegue, em relação à qual você não consegue enxergar. Meus irmãos, Cristo é levado para a cruz junto com o apóstolo Pedro. Eu quero ler rapidamente com vocês João 13, 21 a 27. Episódio bem conhecido de todos nós. Depois disso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Carson fala que era um costume das mesas judaicas de que o anfitrião desse o pedaço de pão molhado ao convidado de honra da mesa. Vocês percebem que quando Jesus molha o pão e entrega a Judas, ele está dizendo: você é meu convidado de honra aqui nessa mesa? A palavra de Deus nos diz que, exatamente após o momento em que Pedro dá o pedaço de pão a Judas, o Satanás, o diabo, entra nele e ele sai decidido a trair Jesus. Meus irmãos, esse é o nosso caminho. Esse é o nosso caminho. Orar pelos nossos inimigos. Meus irmãos, tantas vezes o Senhor vai nos convocar a molhar o pedaço de pão e estendê-lo àquele que está nos traindo ou irá nos trair. Nós não temos medo de sermos traídos. Em nome de Jesus, perca esse medo hoje. Perca o medo de ser ofendido. Perca o medo de ser deixado para trás. Perca o medo de até você se posicionar em situações que você precisa se posicionar. Perca o medo do que as pessoas falam de você. Elas pensam um monte de coisa e você nunca vai ter nenhum controle em relação a isso. A nossa convocação, meus irmãos, é uma convocação próxima de Jesus. Eu sei que você vai me trair, isso está no seu coração, mas nessa noite eu te honro. Olha o lugar de honra, ele é teu. Numa última tentativa de Jesus de atrair Judas novamente para a graça. Mas existe uma tendência na fé cristã que quando nós vamos resistindo aos convites da graça, parece que o nosso coração vai ficando mais empedrado e mais acessível à ação de Satanás. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Eu, na minha, já várias. Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem te condenará? É Jesus Cristo quem morreu e quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos para o final. Ok, deixa eu só ler essa citação aqui, gente. Tozer fala: pense por si mesmo quanto de sua tristeza não surgiu porque alguém falou de você com desprezo. Pensa aí. Os homens da terra carregam continuamente esse fardo. Eles reagem a toda palavra dita contra eles. Eles se encolhem diante de cada crítica, sofrem com cada cara de desprezo. Passam noite sem dormir quando o outro é preferido em seu lugar. Agora, o homem manso, aquele que sabe quem é e de onde veio, já decidiu há muito tempo que a estima do mundo não vale o esforço. Ele deixou de se importar com o que os homens pensam. Que glória, hein? Hoje de manhã, eu me preparando para vir para a igreja, eu falava: Deus, eu quero ser esse homem. Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser esse homem, Jesus. Há coisas muito mais importantes para o Senhor entregar nas minhas mãos para eu fazer do que ficar me ressentindo com fulano, beltrano, que não me convidou, não me olhou, não foi do jeito que eu queria.
Existe uma glória, meus irmãos, uma glória que nos é reservada quando nós permitimos que o nosso coração seja esvaziado de nós mesmos. Atos 7, 57 e 60, nós vemos Estevão. A última palavra de Estevão não foi... Olha que doideira, gente. A última palavra de Estevão não foi Senhor, recebe meu espírito. A última palavra de Estevão foi Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Além de tantas vezes nós sermos ofendidos e sermos alvos de calúnias e testemunhos falsos, o nosso caminho também passa pelo perdão. Estevão nos ensina isso. Aqui, Jesus nos ensina isso, sendo massacrados, bofeteados. Senhor, não os impute culpa alguma. Existe um caminho do perdão, meus irmãos. E esse é um caminho que só consegue ser trilhado quando eu reconheço em mim a extensão da minha pecaminosidade. Muitas vezes nós nos agarramos ao ressentimento, à mágoa e à falta de perdão, porque nós não temos uma consciência muito boa acerca da nossa própria pecaminosidade. Porque quando nós entramos em contato com o nosso próprio pecado, nós vemos em nós o potencial do pecado que aquela pessoa cometeu contra mim. Henry Nouwen vai exatamente por essa linha. Ele fala, se você ainda tem muita dificuldade em perdoar, pense na sua própria pecaminosidade. Pense na extensão dos seus barulhos, das suas dores. Pense na extensão da sua muquiranice, da sua corrupção, do seu egoísmo, da sua imoralidade. Entre em contato com isso. Eu tenho certeza que vai ficar mais fácil perdoar o outro. Eu tenho certeza que vai ficar mais fácil, quando você entra em contato com a sua própria pecaminosidade, entender que o potencial do pecado que fez o outro ferir você, também está dentro de você. Nós perdoamos pouco, meus irmãos, porque nós não temos consciência da nossa pecaminosidade. Nós perdoamos pouco porque nós nos achamos excessivamente importantes. E o caminho do esvaziamento passa também pelo caminho do perdão. Meus irmãos, nós podemos perdoar, nós podemos aceitar o dano, porque o nosso destino final não é esse. Nós somos peregrinos em terra estrangeira e por aqui nós não somos bem-vindos mesmo. Após Estevão perdoar aqueles que o apedrejavam, ele que já tinha visto Jesus de pé ao lado do Pai Todo-Poderoso, eu imagino que alguns segundos depois ele foi recebido na glória com um abraço de Jesus. Ai, que abraço! Como eu anseio por esse abraço. Esse abraço assim que tira todas as dores e faz todas as coisas novas. Aquele abraço por qual todos nós ansiamos tão visceralmente. É para esse abraço que nós estamos indo, meus irmãos. E a glória desse abraço apagará toda dor, toda lágrima e toda mágoa. Nós podemos permitir sermos ofendidos, caluniados, magoados, porque o nosso destino não é aqui. É o Senhor quem defende a sua honra. E no final de todas as coisas, o próprio Cristo irá te receber. Esse é o caminho para onde nós todos estamos indo.